Doutora, bom, em que pé estão as investigações desse caso? Nós estamos falando de um inquérito policial que apura o crime de estupro de vulnerável cometido mais de uma vez, pornografia infantil e até mesmo zoofilia. Estamos ainda em fase de angariar elementos de autoria, de materialidade. Até o momento, várias pessoas foram ouvidas, pelo menos 10 pessoas, 5 crianças também passaram por escuta especializada, que é o procedimento utilizado para colher a versão de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes. E de onde surgiu tudo isso? Nós iniciamos as investigações no início do mês de maio, porque a mãe das crianças vieram até a delegacia e explicou que uma das crianças, sua filha, relatou um abuso sexual por parte de seu pai, quando da infância, quando eles moravam juntos ainda. O relato foi no sentido de que eles viveram alguns anos juntos, mas aproximadamente há 2 anos já estavam separados. Os abusos ocorreram quando eles moravam juntos, quando ela saía para trabalhar e ele ficava em casa, cometia os abusos, possivelmente conforme relata a criança. 2 crianças relataram o abuso sexual, as 2 crianças mais novas, os filhos mais jovens. O filho mais velho não relatou o abuso sexual. Nesse mesmo dia também, que a criança relata, foi dito a questão lá que todos já sabem, do menino Wesley que sumiu. E ele indicou um possível local. No dia seguinte, após a DDM, após o registro na DDM, eles também se dirigiram até a DIG e relataram os fatos lá, explicaram onde poderia ter sido enterrado o corpo dessa criança, relataram que eles foram testemunhas desse crime, tudo solucionado lá, eles fizeram as investigações e não conseguiram encontrar o corpo. Aqui comigo hoje, a gente ainda está em fase de investigação, mas é importante também mencionar que o investigado já teve 2 pedidos de prisão feitos por mim, né? Logo que a criança relata os abusos sexuais, e a gente tem um relato muito forte, com detalhes, narrando como esse crime de estupro de vulnerável era cometido, eu fiz um pedido de prisão preventiva. O judiciário negou o pedido de prisão preventiva. Nós tivemos um outro BO, narrando que, apesar da medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário, esse pai descumpriu a medida protetiva, foi até a escola e buscou as crianças, os filhos, e cometeu novos abusos. De posse dessa informação, eu reiterei o pedido de prisão preventiva, porém sem êxito. O inquérito policial está em fase final, mas nós temos que analisar os aparelhos que foram apreendidos, que estão em fase pericial, porque eu suspeito, de acordo com as declarações das crianças, que também haja uma quadrilha ali por detrás envolvendo pornografia infantil, que é dito isso nas escutas especializadas das crianças, que havia registros fotográficos e que havia pessoas também que recebiam essas fotos. Para a senhora, o garçom cometeu o crime? Eu acho que há elementos que apontam, porque nós temos a palavra de vítimas de crime sexual, que todos nós sabemos a importância e o peso que tem-se que dar a palavra da vítima de crime sexual. E, por outro lado também, nós temos um laudo pericial, um exame de corpo de delito, que demonstra, sim, o rompimento ali de ímen da criança, que é a mulher. O que tem um peso muito grande, se tratando de elementos de materialidade dos fatos. Mas quero também deixar claro que é uma investigação muito minuciosa e cheia de detalhes que às vezes a gente tem que ir e voltar. Há sim informações contraditórias de ambas partes, da parte ali da mãe, da parte das crianças e também da parte dos investigados, que demonstram também que talvez o atual esposo da mãe comete crimes de maus tratos em desfavor dos seus filhos. Então, a gente ainda não tem uma investigação apontando com clareza
o autor do fato. Doutora, porque ainda não foi concluído o inquérito policial. doutora, por que envolveu o caso Wesley? A mãe foi até para a mídia divulgar que o Wesley estaria morto e teria sido vítima de abuso sexual. Sim, essa questão foi uma surpresa para toda a equipe de policial envolvida na investigação do meu caso, que é bem claro, né, que o meu caso se trata de abuso sexual / pornografia infantil, porque essa criança narrou de forma espontânea. Foi uma das primeiras coisas que ela fez ao entrar na sala de escuta especializada, ela já narrou esse caso. Então, para nós também é uma surpresa, depois de tanto tempo, este assunto vir à tona. A senhora acha que essas crianças poderiam ter sido preparadas a dizer essa história? Porque o homem relata, né, o acusado, que foi depois que sofreu ameaças do atual companheiro da mulher. Ele, inclusive, recebeu mensagens, áudios relatando essas ameaças. Vocês acham que essas crianças podem ter sido preparadas ou não? A polícia descarta isso. Eu não tenho elementos para falar se ali houve uma insinuação de mãe ou de um terceiro, se houve influência de uma pessoa adulta nesse relato das crianças. Mas as ameaças, ele já passou para vocês também? Que ele sofreu. Sim, nós já estamos investigando isso também. Doutora, depois do relato das crianças sobre o caso do Wesley Pires, a investigação fica na DDM, fica na DIG? Como está funcionando isso? A questão do desaparecimento de pessoas é atribuição da DIG. E eles já concluíram, porque o local que foi apontado pela criança já passou por investigação, eles já chamaram o corpo de bombeiro, então já está concluído isso, essa nova informação. Agora, o restante, os abusos sexuais, pornografia infantil e até ali crimes envolvendo maus tratos de animais, está aqui com a DDM. Por que as crianças não estão com a família? Então, as crianças não estão com a família porque a rede de proteção, que foge também da atribuição aqui da DDM, entendeu por bem demonstrar isso ao Ministério Público, que era viável essas crianças terem uma família, um outro lar ali temporário. Como eu disse, também há suspeita de que o padrasto que vive com a mãe das crianças pratique crime de maus tratos a essas crianças. Então, doutora, agora, né, a gente sabe que ainda está em fase de investigação. Sim. Toda essa situação. Quantas pessoas estariam envolvidas nessa quadrilha? Quantas crianças? Eram crianças da mesma família? Até agora, as nossas vítimas são vítimas do mesmo contexto familiar. Pessoas envolvidas, pelo menos 5 pessoas foram envolvidas como indicadas de participar ou das orgias ou de estar presente, receber fotos, mas pessoas que sabem dos fatos. O inquérito, pelo menos a gente ouviu 10 pessoas, e todas as vezes que a gente ouve uma pessoa diferente, surge mais elementos. Por isso que o inquérito ainda está em fase final, porque é uma investigação muito delicada, é um caso complexo e que a gente precisa, e que não tem ninguém assim com maior vontade de chegar ao fim e de demonstrar, revelar o que está acontecendo, do que eu e toda a equipe de policiais que está presidindo esse inquérito policial. Algum material de pornografia infantil dessas crianças, dessas vítimas, já vazou? Vocês já receberam alguma coisa? E também é importante falar como esse crime pode ser dissipado, né? E não só de maneira local, mas no mundo inteiro. Sim, até o momento não, porque os aparelhos foram para a perícia e retornaram hoje, na data de hoje. Então nós vamos ainda analisar todos esses dispositivos eletrônicos para chegar a uma conclusão. E é algo que é demorado, que precisa também ter um relatório de investigação analisando tudo que foi revelado pela perícia. Doutora, esses acusados, o principal, o cabeça, o motivo ali, ele era de se satisfazer ou ele também queria lucrar, ele vendia esses conteúdos, ou você ainda não sabe? Até o momento a gente não tem essa informação, porque a informação sobre lucro, sobre a exploração sexual infanto-juvenil, a gente consegue investigando, examinando os dispositivos eletrônicos. Até o momento ainda não chegamos nesse passo. Porque pode agravar para uma exploração também. Com certeza, são crimes diferentes ali, a questão das imagens, a exploração da pornografia infanto-juvenil dessas crianças. Mas também é importante falar que há relatos de própria orgia, deles mesmos praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal e também conjunção carnal com essas crianças.
Doutora, a senhora falou que já pediu a prisão desse garçom. A senhora pretende pedir a prisão de outras pessoas envolvidas? Se conseguir alcançar maiores elementos em relação a outras pessoas envolvidas aí nas orgias, na questão da pornografia infantil, eu pretendo pedir a prisão de todos os envolvidos, porque é um crime que a experiência demonstra que se essa pessoa não ficar segregada, ela vai cometer reiteradas vezes o mesmo crime. E por enquanto não tem informações ou provas de que a mãe sabia desses atos. Até o momento eu não tenho elementos para falar que essa mãe era conivente, ou se ela também era total vítima, como eu havia falado, ela também era agredida, sofria violência doméstica do investigado, mas estamos ainda em fase de investigação. Então a polícia acredita que esses fatos aconteceram, faltam provas. Isso. Os fatos aconteceram, como eu disse, na minha concepção, por conta da palavra das crianças aliada ao exame de corpo de delito. Falta o esclarecimento final e apontar os respectivos autores, os demais elementos, para demonstrar que esses autores merecem ser segregados agora da sociedade, porque que houve crime, nós sabemos que houve, né? Como eu disse, tem a palavra da criança, tem o exame de corpo de delito. Eu preciso ali de elementos para que antes que seja formado ali o contraditório e a ampla defesa em fase judicial, que vai apurar ali realmente o autor como autor dos fatos, não como mero investigado, para segregar essas pessoas da sociedade, que a minha preocupação é a responsabilidade social, de ter um criminoso que vai cometer os mesmos crimes se ficar solto. Alguém tem mais alguma pergunta? Doutora, sobre este caso envolvendo o Wesley, esta mulher ela pode responder uma falsa comunicação de crime? Sim, qualquer pessoa que falta com a verdade e move a máquina pública, move todo o sistema de persecução penal, ela pode responder pelo crime. Agora a polícia vai solicitar um novo mandato de prisão para ele. Vou analisar os novos elementos que serão formados. Beleza, gente? Perfeito.